Isso, sem dúvida alguma, é preocupante. Afinal, uma queda superior a 50% aconteceu em todas as vezes que vimos a dominância do Tether cair para esse nível. Todas as vezes. E aí vem a pergunta: Guilherme, devo vender meus bitcoins? Guilherme, você vai vender os seus bitcoins? Mas infelizmente o vídeo de hoje é preocupante. Porque eu tô aqui para trazer informação. Eu não tô aqui para falar, eu sou o maluco do Bitcoin, só fala que vai subir, não. Infelizmente encontrei um padrão preocupante que toda vez que aconteceu na história, e foram várias vezes, o Bitcoin caiu mais de 50%. Isso mesmo, metade do preço. Vamos analisar com calma para ver se vai acontecer a mesma coisa agora. Mas antes de sair vendendo feito um psicopata, veja o vídeo inteiro para entender o conceito e a gente avaliar se vale a pena vender nesse momento ou não. E o meu like, hein? Tô de olho aqui, ó. Ó, metade não deu like ainda, acredita? Isso sem falar nos 60% que assistem os vídeos da Criptomaníacos e não se inscrevem no canal. Completamente malucos. Antes da gente entrar no gráfico, vamos entender a história, o que aconteceu. Bom, como a matéria fala, Bitcoin cai quase 10% e provoca onda de liquidações. O motivo para isso, o principal motivo, parece ter sido os dados de inflação dos Estados Unidos que vieram altos, reduzindo, portanto, a chance de corte na taxa de juros, que é o que joga dinheiro no mercado, aumenta a liquidez do mercado, fazendo com que as criptomoedas tenham uma disparada muito forte historicamente. Se a probabilidade de cortarem os juros caiu, isso é negativo para o mercado cripto e faz com que investidores vendam. Num primeiro momento a gente pensa, ok, é só uma daquelas quedinhas de 10, 20% que a gente tem ao longo de um ciclo de alta e daqui a pouco o preço volta a subir e tudo beleza. O problema é que eu encontrei um padrão muito estranho no gráfico de dominância, não do Bitcoin, no gráfico de dominância da Tether, da USDT. E esse gráfico é, digamos, a porta de entrada e a porta de saída do mercado cripto. As pessoas, quando estão entrando no mercado cripto, convertem lá seus dólares, seus reais para o USDT e depois esse valor migra para as criptomoedas. Ou, no final de um ciclo, elas pegam os seus USDTs e transformam em moeda estatal, em real, em dólar, então tem a saída por ali. E olha só que coisa estranha, pessoal. Tá aí na tela o gráfico de dominância de USDT e vocês percebem que existe uma linha de tendência aqui embaixo, na cor branca. E eu marquei aqui as datas quando a dominância da USDT caiu justamente para encostar, encostou nessa linha branca, né? Então tá todas as marcações aqui, dezembro de 2017, novembro de 2018, junho de 2019, fevereiro de 2020, março de 21, novembro de 21 e agora março de 2024, ou seja, o mês que a gente está. Até aí tudo bem, né? Beleza, são datas. Mas qual é o problema exatamente nessas datas quando o USDT teve uma queda muito forte de dominância? Vamos cruzar esse gráfico e essas datas com o gráfico do Bitcoin para ver qual foi o impacto no preço do Bitcoin toda vez que a gente teve queda de dominância da Tether exatamente até encostar nesse nível branco, dessa linha branca que a gente tem no gráfico. Bom, tá aqui o gráfico do Bitcoin. E as mesmas datas estão marcadas aqui no gráfico do Bitcoin. Bom, primeira delas, dezembro de 2017. Tivemos uma queda de praticamente 70% no preço. Novembro de 2018, exatamente aqui. Tivemos uma queda de 50% no preço. Junho de 2019, tivemos uma queda de 53% no preço. Fevereiro de 2020, tivemos uma queda de 63% no preço. Março de 21, tivemos uma queda de 55% no preço. Novembro de 21, tivemos uma queda de 52% no preço. E agora, março de 24, onde estamos tendo uma queda. Por enquanto pequena. O preço do Bitcoin está em 68 mil dólares. Mas, se a gente tivesse uma queda similar às anteriores, ou seja, ao redor ali de 50%, onde é que a gente chegaria, pessoal? Vamos pegar do topo aqui. Se a gente baixar 50%, né, por baixo aqui, a gente está falando do preço do Bitcoin lá para 35 mil dólares, 36 mil dólares. Então seria uma queda absurda em relação ao preço atual. Isso, sem dúvida alguma, é preocupante.
Afinal, uma queda superior a 50% aconteceu em todas as vezes que vimos a dominância do Tether cair para esse nível. Todas as vezes. E aí vem a pergunta: Guilherme, devo vender meus bitcoins? Guilherme, você vai vender os seus bitcoins? E eu te respondo, logo após um anúncio de 1 minuto. Segura aí. Eu sei que você está entrando naquele FOMO absoluto, naquela ganância máxima, e essa é a fase perigosa, porque você fica irracional. Você, por acaso, sabe quando vai vender suas criptomoedas? Em que ponto? Você tem esse planejamento? Você sabe identificar o momento de vender as criptomoedas? Provavelmente não. E é por isso que, assim como eu falei no passado várias coisas, compre Bitcoin no 15 mil, compre Bitcoin no 20 mil, compre Bitcoin no 25 mil. Agora eu falo, você precisa de ferramentas de trading que te ajudem a entender o momento de sair do mercado. E é por isso que nós estamos com profissão trader, para que você, com ou sem experiência, consiga navegar melhor nesse mar de criptomoedas, que é um mar muito volátil. Tudo parece ótimo agora, mas você precisa saber a hora de sair para não perder 30%, 40%, 50% num período curto. No Profissão Trader você tem acesso a 3 módulos que vão desde os fundamentos do trading até análise técnica e práticas do trading e passando por fim pelo aprofundamento no trading. E ainda recebe 2 e-books gratuitamente com as regras de gerenciamento de risco e também minhas 10 apostas de criptomoedas para o novo ciclo das altcoins. Tudo isso pelo ridículo preço de R$19,66 por mês. Estamos de volta para eu explicar para vocês que, dessa vez, esse toque na linha de tendência dessa queda de dominância do USDT acontece num momento diferente das outras vezes. Bem diferente das outras vezes. E é isso que me dá confiança de que não teremos um recuo de preço tão pesado, nem próximo disso. Olhem o gráfico do Bitcoin aí na tela. Vocês percebem que, ok, as barras estão subindo como sempre, o Bitcoin sempre sobe, né, pessoal, no longo prazo, basta afastar o gráfico. E aqui, as linhas tracejadas na cor vermelha, na vertical, marcam o halving, que está chegando, né, está muito próximo, é mês que vem. E eu quero que vocês notem exatamente os pontos onde tivemos quedas de 50%, onde a gente teve aquele recuo da dominância do Tether. Aconteceu, como eu falei, a primeira vez aqui, ó, dezembro de 2017, exatamente o quê? Topo, alta histórica, o topo do ciclo, tá? Olha só onde é que está o halving aqui atrás. Muito depois do halving, tá? Ou seja, muito distante de onde a gente está. Está antes do halving. Isso aqui aconteceu muito depois no topo do ciclo. Não é nosso momento. Depois acontece quando? Acontece aqui, novembro de 2018, nesta barra aqui, tá? Olha só onde é que está o halving. Lá longe, né? Está no meio, entre um halving e o outro. Nada a ver com o momento que a gente está. A gente estava aqui no bear market, ou seja, no ciclo de baixa que já deixamos para trás. Nada a ver com o momento atual. Depois acontece quando? Junho de 2019. Nesta barra aqui, e aí começa a cair, né? Então, também muito distante do halving que a gente está passando agora, que vai passar nesse momento, né? Nada a ver com o momento atual. Depois acontece aqui em fevereiro de 2020. Aqui é o único ponto mais próximo do que a gente está vendo, né? O BTC já estava mais próximo do halving, mas ainda bem mais distante do que onde estamos agora, né? Mas ok, mais próximo do halving. Mas essa queda que aconteceu absurda aqui, ela foi muito influenciada pela pandemia. Então foi um evento macro, gigante, mundial, que derrubou tudo. Estamos passando por isso agora? Não. Então, a análise com relação a esse ponto, ela fica muito distorcida. Ela não é uma análise normal, não foi uma coisa ligada ao Bitcoin que derrubou o preço, ou as criptomoedas. Não, foi uma coisa macroeconômica. Então, também não acho que tem uma coisa muito parecida com o momento que a gente vive hoje. Depois, onde aconteceu? Março de 2021, topo do ciclo, olha o halving aqui atrás, muito tempo depois, no topo do ciclo, a gente vê a dominância do USDT batendo naquela linha, né, e o preço desabando. Então, quer dizer, não tem nada a ver com o momento atual, é topo de ciclo. Depois o quê? Mesma coisa, novembro de 21. Foi o segundo topo do mesmo ciclo, né? Para mim, o topo é esse primeiro, tá? Março de 21. Mas o preço mais alto foi nesse segundo topo aqui, 69 mil dólares, tá? Que para mim foi falso esse topo, tá? Mas mesmo assim, também acontece num momento muito diferente do que a gente está. Muito tempo depois do halving e marcando topo de ciclo. Onde nós estamos agora? Estamos a um passo. Estamos a poucas semanas de um halving. Um momento muito diferente de quase todas as vezes. Talvez o mais próximo seja lá em fevereiro de 2020, mas como eu falei, era a pandemia. O que parece para mim é que, devido à entrada dos ETFs, o pessoal ficou super alavancado.
A ganância tomou conta não só do varejão, não só da gente, como também de empresas, de fundos, e começaram a alavancar muito dentro do mercado, e aí acontece aquilo, na hora que tem uma queda, começa uma avalanche forte, puxando o preço para baixo, e é uma correção natural e também necessária para a limpeza de mercado. Eu ficaria muito surpreso se essa correção levasse o preço para baixo dos 50 mil dólares. Eu não acho nem que vai chegar lá. A gente já sabe que existe um suporte nessa região aí, 67, 68 mil dólares. Rompendo isso, vai levar provavelmente lá para casa dos 60 ou 58 mil dólares, que para mim deve ser um fundo, tá? Mas se romper, vai buscar os 50 mil dólares. Eu não acho que passaria dali para buscar os 35, que seria uma queda de 50%. Não vejo isso acontecendo. Para mim é uma correção, uma limpeza de alavancagem. Ah, Guilherme, mas por que você não avisou a gente antes? Porque não deu tempo, né? O vídeo é hoje. Isso aconteceu mais cedo do que o horário que eu solto o vídeo, mas eu dei uma dica numa matéria da Be in Crypto ontem, né? Não sei se vocês viram, mas a matéria é essa. Bitcoin chega aos 100 mil dólares antes do halving? Perguntamos para especialistas. A maior parte dos especialistas da matéria, que saiu ontem, falou que sim, bateria 100 mil dólares antes do halving, mas eu não achei. Eu falei justamente o contrário devido a isso, né? Tá aqui, ó. CEO da Criptomaníacos, Guilherme Renault, acredita que o BTC chega aos 100 mil dólares após o halving. Para ele, o preço já está muito esticado em relação ao histórico, devido à entrada dos institucionais. Ou seja, eu estava falando aqui que entrou muito institucional, o preço já está muito puxado e muitos desses institucionais ainda estão alavancando, como, por exemplo, a MicroStrategy. Olha só a matéria que saiu aqui na Investing. MicroStrategy está se endividando para comprar Bitcoin, alerta o banco JP Morgan. Então, já era um alerta para a gente, falando que MicroStrategy está alavancando. Até a empresa está alavancando. Isso é um sinal de alerta, pessoal. O próprio banco falou disso aqui na matéria. Ó. A estratégia agressiva da MicroStrategy em adquirir bitcoins através de dívida conversível tem sido um fator de amplificação do valor da criptomoeda. No entanto, estrategistas do JP Morgan alertam que essa abordagem pode adicionar riscos significativos ao mercado, potencializando a possibilidade de uma correção acentuada nos preços, em caso de uma queda futura. Isso eles falaram antes da queda, que está acontecendo agora. Muita alavancagem no mercado gera esse tipo de problema. Quando a gente tem uma queda que era para ser um pouco menor, começa a bater ali nas ordens, né, nos stops de todo mundo, começa a liquidar todo mundo que estava alavancado, e aí é uma avalanche de queda, uma queda muito mais acentuada e necessária para a correção do mercado. Como disse o Cauê Oliveira aqui no Twitter, quase 4 bilhões de dólares em redução de alavancagem no Bitcoin. Essa é a limpeza que a gente viu. O movimento de limpeza veio com 809 milhões de dólares de liquidações no mercado futuro de criptoativos, sendo 279 milhões de dólares só de BTC. E como bem pontuou o Jaraguá também no Twitter, nesta alta um comportamento de mercado mudou. Antes, subida de preço levava Bitcoin em direção às exchanges, ou seja, o preço subia, as pessoas enviavam Bitcoin para dentro das corretoras para vender. Agora mudou. Agora o preço sobe e os bitcoins saem das corretoras. Olha aqui o gráfico mostrando, né, exemplificando o que está acontecendo. Notem que antes, olha o que acontecia, pessoal. O preço subia, que é essa linha preta aqui, e olha só, dentro das corretoras, como a gente tem uma mancha verde aqui, ou seja, entrada de bitcoins nas exchanges, indicando que o pessoal quer vender, eles querem tirar o dinheiro do mercado. Agora, olha só, o preço subindo, a linha preta subindo, e olha aqui, é uma mancha vermelha, pessoal, indicando o quê? Saída de Bitcoin das exchanges. Ao invés de o pessoal vou vender, vou jogar esses Bitcoins para dentro de corretora para fazer a venda, não, eles estão comprando e removendo das corretoras. Isso indica o quê? Uma confiança para o longo prazo. Isso também me dá uma confiança de que dessa vez vai ser diferente. A gente está vendo ali a dominância do Tether cair, mas dessa vez é diferente, pessoal. As pessoas estão com uma visão diferente em relação ao Bitcoin. Mas é claro, você pode pensar diferente, vender seus bitcoins, e o problema e o risco aí é o preço disparar e você perder o trem. Você ficar fora, não conseguir nunca mais recomprar aquela quantia que você tinha. Por isso que eu não vou vender meus bitcoins. Eu aproveito uma queda como essa, antes do halving, para aumentar minha posição. Tá? Para mim, é uma promoção. É assim que eu encaro queda de preço do Bitcoin nesse momento do ciclo de alta.
O Bitcoin prova ano após ano que ele é o melhor ativo do mercado. Ninguém que investe um ciclo completo, investe 4 anos em Bitcoin, perdeu dinheiro na história. Nunca na história. E isso faz com que, pouco a pouco, todos os outros ativos tenham uma tendência de valer zero contra o Bitcoin. Inclusive a moedinha estatal que você usa aí na sua carteira, o danado do real. Se você usa real, em breve ele vai valer zero contra o Bitcoin, como aconteceu recentemente com a lira turca. Tá aí, eu postei hoje no Twitter. A lira turca foi literalmente para zero contra o Bitcoin. O seu real e todas as outras moedas estatais seguirão o mesmo caminho. É apenas questão de tempo. Então tá aqui o gráfico, né, de all time contra o Bitcoin, e agora, ó, você abre o gráfico, tá 0,00. Então é isso. Ela foi perdendo valor, e agora atingiu 0,00. Tem que aumentar o número de casas aqui para ter alguma migalha de Bitcoin em lira turca. E se você tiver mais interesse em aprender coisas desse tipo, como análise gráfica, padrões gráficos no mercado cripto, nós temos agora o curso Profissão Trader, que está bombando. Obrigado a todos vocês. É baratinho, menos de R$20 por mês, e o link está na descrição e também no QR Code aqui embaixo. Ação absurda. Papel moeda derretendo seu poder de compra feito gelo e a sua liberdade indo para o espaço. Cenário caótico, né? É por isso que eu estou firme na minha tese. Eu vou acumular o máximo de bitcoins que consigo para manter a minha liberdade. Eu e mais 500 pessoas vamos juntos, como nação, construir um caminho que te proteja de tudo isso. As vagas são limitadas porque eu preciso dar muita atenção para você. Garanta agora o seu passaporte para a liberdade. Faça parte agora.